Eu saúdo aos amados irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar aos amados irmãos para junto nós compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. A parábola do rico e de Lázaro. O título que o Senhor me deu para essa mensagem é: para onde nós iremos? Amém? Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela disse assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chaga à porta daquele e desejava alimentar com as migalhas que caía à mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E Noé ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para vós não poderei, nem tão poucos de lá passar para cá. Disse-lhe: rogo, pois, pai, que eu mande na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão disse: se não houver Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda, se algum dos mortos ressuscitasse. Glória a Deus. Amados irmãos, essa passagem bíblica foi uma passagem que Deus colocou no meu coração para junto eu meditar com os irmãos. É uma passagem bíblica muito forte, irmãos, porque é uma passagem bíblica que nos ensina para onde nós iremos, amados irmãos. Aquilo que foi o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia nos conta, meus amados irmãos, que havia um homem rico e um homem pobre. A Bíblia nos disse que o homem rico se vestia de púrpura e vivia a sua vida, uma vida de curtição, uma vida de abundância, enquanto o outro pobre vivia à porta daquele rico, mas que vivia uma vida de miséria, uma vida de pobreza, uma vida de enfermidade, uma vida de escassez de alimento. O judeu daquela época acreditava que uma pessoa, por ela ser rica, ela era uma pessoa abençoada por Deus. E uma pessoa, por ser pobre, era uma pessoa amaldiçoada por Deus. E Jesus, quando ele para essa ilustração, essa parábola, Jesus, ele opõe o contra aquilo que os fariseus, os judeus daquela época pensavam. Uma pessoa não é abençoada porque ela possui muitos bens materiais. E nem tampouco uma pessoa é amaldiçoada porque ela tem escassez de alimento ou porque ela passa por uma enfermidade, amados irmãos. A Bíblia nos disse que no capítulo 19, aí no versículo 20 e 21, que um era rico e o outro era pobre. Enquanto um vivia a sua vida de curtição, uma vida de luxúria, aquele que vivia na porta daquele rico desejava alimentar a menos das migalhas que caía na mesa do rico. Amados irmãos, o que aprendemos
aqui nessa parábola. Aprendemos, amados irmãos, que enquanto nós temos uma vida de conforto, enquanto as coisas estão tudo bem em nossa vida, enquanto não está faltando nada em nossa mesa, pode existir um vizinho nosso, alguém do nosso lado, que deseja alimentar menos de um pouquinho daquilo que está sobrando em nossa mesa. Aprendemos que durante a nossa vida de conforto, nós precisamos nos lembrar daqueles que estão do nosso lado e que é mais necessitado, que necessita menos de um pouquinho daquilo que está sobrando ou daquilo que nós temos. No versículo 22, amados irmãos, a Bíblia nos conta que o rico morreu também, Lázaro também morreu, os dois morreram. Mas a Bíblia nos disse que o rico, ele foi levado à sepultura, enquanto Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Os dois morreram, porque todos morremos, tanto rico como pobre, todos morremos. Todos um dia partimos aqui dessa terra. Mas para onde nós iremos? A nossa maneira de viver aqui nessa terra que vai definir para onde um dia nós iremos. A Bíblia nos disse no versículo de 22 que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O rico, ele não foi para o inferno por causa dele ser rico, mas pela maneira que ele usava os seus bens. Ele foi levado à sepultura e não aos céus, porque ele era egoísta. O pobre, Lázaro, ele não foi para o céu só porque ele era pobre, mas ele foi ao céu porque ele era temente a Deus, porque ele tinha o Senhor no seu coração. A Bíblia nos disse que os dois morreram, todos morremos. Mas para onde nós iremos como partir aqui dessa terra? A palavra de Deus, ela nos disse na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 do versículo 10, que um dia todos nós estaremos diante de Cristo para prestar conta daquilo que nós fez através do nosso corpo aqui nessa terra, para receber o bem ou o mal de tudo que nós tiver feito. A palavra ainda nos disse, meus irmãos, que Lázaro, ele foi levar ao seio de Abraão, e o rico foi levado à sepultura. A nossa maneira de viver aqui nessa terra, meu irmão, vai definir para onde nós iremos. Como está sendo a minha maneira de viver? Como está sendo a sua maneira de vida durante aqui nessa terra? Precisamos parar para pensar e para onde nós iremos. Senhor, para onde eu vou com essa minha maneira de vida aqui na terra? Será que eu vou estar ao seio de Abraão? Ou será que eu vou para o ódio do inferno? Será que eu vou estar na tua presença? No versículo 24, a palavra de Deus, ele nos disse que clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar. A Bíblia nos disse que ele clama a Abraão. O rico nesse momento se arrepende, mas é tarde demais, meu irmão. No versículo 24 mostra que ele se arrependeu, mas agora é tarde demais. Porque, amados irmãos, depois que nós partir daqui, é tarde demais para nós se arrepender. É tarde demais para nós mudarmos de vida.
Porque agora, a maneira que nós vivemos agora, é que vai decidir para onde nós iremos, se nós temos uma vida aqui nos caminhos retos do Senhor, ou se nós temos uma vida levada pelos prazeres desse mundo, uma vida de curtição, aproveitando tudo que esse mundo oferece. Mas a Bíblia nos disse que esse mundo se jazia nos malignos. E a maneira que nós viver aqui é que vai decidir para onde nós iremos. Porque se nós viver longe dos caminhos do Senhor, aqui nessa terra, nós não estaremos na sua presença quando nós partir daqui. A Bíblia nos disse que ele se arrepende, clama e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E no versículo 25 a Bíblia nos disse que disse a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste o teu bem nessa vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Não foi por questão dele ser rico que ele foi para o inferno, mas pela maneira de vida que ele vivia, pela maneira que ele usava os seus bens. A riqueza, o conforto, impediu aquele homem rico de ir ao seio de Abraão. O que aprendemos é que muitas vezes o conforto nas nossas vidas nos impede de nós ir para o céu. Quando as coisas estão tudo bem nas nossas vidas, quando está tudo normal na nossa família, muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus, nós deixamos de orar, não enxergamos que do nosso lado existe alguém que necessita, porque a nossa vida está tudo bem, está tudo normal, está tudo no conforto. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, não permita que o conforto afaste você do Senhor. Não permita que o seu conforto te tire da presença de Cristo. Que quando está tudo bem na sua vida, que você não venha buscar a Deus. Não deixe que isso aconteça, meu irmão. Não deixe que isso aconteça, minha irmã. Esse homem rico, ele não permitiu que o seu conforto levava ele para Jesus. O conforto dele, a riqueza, a curtição, os prazeres deste mundo, o impediu dele estar no seio de Abraão. Enquanto esse homem pobre, Lázaro, que tinha uma vida de escassez de alimento, mendigo, que tinha feridas pelo seu corpo, a Bíblia diz que os cachorros lambiam sua chaga, não impediu a ele dele permanecer firme no Senhor e estar junto com Deus no céu, estar no seio de Abraão. O que nós aprendemos, meus amados irmãos, é que os momentos difíceis das nossas vidas não podem nos tirar da presença de Deus. É que a luta, a fome, a enfermidade, a desigualdade social não pode nos afastar da presença de Cristo. Porque esse homem, mesmo ele sendo pobre, mesmo ele tendo esse estado de miséria, ele permaneceu na presença do Senhor. Glória a Deus. No versículo 28, meus amados irmãos, a Bíblia nos disse que ele disse: pois tenho 5 irmãos. E ele manda Lázaro para que fosse lá, para que dá testemunho dele, para que aqueles 5 irmãos deles não vinham para aquele mesmo lugar de tormento. Naquele momento, irmãos, ele lembra dos seus irmãos e deseja que seus irmãos não iam para aquele lugar onde ele estava, aquele lugar de tormento. Mas era muito tarde, meus amados irmãos, ele já tinha morrido. O que nós aprendemos nesse versículo 28, amados irmãos, é que depois que nós partimos daqui, nós não podemos fazer mais nada pelas outras pessoas. Aquilo que nós
podemos fazer pelas pessoas é hoje, é agora, enquanto estamos aqui nessa terra. Ou enquanto as pessoas estão aqui ainda. Se você tem que pregar Cristo para seu irmão, interceder por ele, busca agora enquanto ele está aqui, enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, não pode fazer mais nada por ele. E você também não pode fazer mais nada por ele. A Bíblia nos disse, do versículo 27 ao 28, que ele disse: rogo-te, pois, Pai, que manda a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Depois que nós morrer, meu irmão, nós não podemos mais ajudar as pessoas. É agora que nós possamos ajudar a pregar, falar de Cristo para as pessoas. Se você tem que pedir perdão às pessoas, é agora. Já viu alguém que depois que alguém morre vai lá no caixão pedir perdão para aquele que morreu? Não adianta mais, ele não está mais ouvindo. A Bíblia nos disse no versículo 29 e disse-lhe Abraão, e Abraão disse para ele tem Moisés e os profetas, ouça. Aonde fala de Moisés e os profetas, amados irmãos? Na Bíblia. Quando ele pede a Abraão para que manda Lázaro na casa dos pais dele, para que fala para os 5 irmãos, para que não via para aquele lugar de tormento onde ele estava, Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Aonde fala de Moisés e os profetas? A Bíblia, a sagrada palavra de Deus. A Bíblia onde fala de Moisés, a Bíblia onde fala de Jesus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. No versículo 30, ele disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Para entrar no reino do céu, nós precisamos se arrepender, meus irmãos. Nós precisamos ser novo homem, nova mulher. A Bíblia disse que é preciso de arrependimento. A igreja que vai entrar no céu, o crente que vai entrar no céu, não é aquele crente que prega bonito, não é o crente que louva bonito, mas é o crente que se arrepende. Nós precisamos se arrepender. E ainda no versículo 31, ele disse, porém Abraão lhe disse, se não houver Moisés e os profetas, tampouco acreditarão diante de algum do morto que ressuscitasse. Abraão manda Lázaro, que se Lázaro chegava lá, eles iam se arrepender. E Abraão disse que tampouco a ressurreição, eles não iam acreditar. Jesus, quando morreu, Jesus quando morreu, Jesus sabia que mesmo depois da sua ressurreição, muitos não iam acreditar nele. Nesse versículo também, amados irmãos, nos ensina que não é sinal que leva alguém aos céus, mas o arrependimento, mas a palavra de Deus. Cuidado, amados irmãos. Tem pessoas que gostam de igreja onde acontecem sinais. Não procure igreja onde acontecem sinais. Procure igreja onde prega a palavra de Deus. Porém Abraão disse, se não houver Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um morto ressuscitasse. Sabe, seria um grande sinal, um morto, e falar para ele. Mas Jesus disse, se não acreditar, se não ouvir Moisés e os profetas, se não ouvir a palavra de Deus, é impossível entrar no reino do céu. Ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que tenha uma semana abençoada em nome do Senhor. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu quis compartilhar com os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus,
Que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês hoje e sempre. E que tenha uma semana abençoada em nome do Senhor. Fiquem em paz e que Deus abençoe poderosamente todos vocês. E fica aquela, amados irmãos, para onde iremos? Amém?